Boa noite, meus amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno da palavra de Deus para o nosso alimento, para o nosso enlevo espiritual, para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento e para a gente ter fé para superar todas as demandas da vida, todos os capítulos bons e ruins. A palavra de Deus é a orientação de Deus para a nossa vida física, emocional, espiritual. Queremos nessa noite falar sobre um assunto dentro da doutrina bíblica, que é vocação. A vocação faz parte daquilo que nós chamamos de ordem da salvação. Quando a gente fala de vocação, nós estamos falando exatamente do que? Nós estamos falando de chamamento, nós estamos falando de a voz de Deus chamando o pecador a se arrepender dos seus pecados e a crer e a entregar o seu coração a Cristo com fé. Essa vocação, esse chamado de Deus, ele pode ser rejeitado? Sim e não. Porque essa vocação, esse chamado de Deus tem duas situações. Uma, o ser humano pode dizer não, outra, ele não tem como dizer não. Que é a vocação externa, que é o chamado externo, que é a voz do evangelho, que é o apelo para a consciência, para a razão humana, para que haja uma entrega de vida. Agora, a vocação interna, a ação do Espírito Santo no coração, é a testificação da vocação externa, e esse chamado é irresistível. A obra do Espírito Santo no coração do pecador arrependido é irresistível. Ninguém resiste ao chamado interno. Deus, ele não perde viagem. Quando ele age no coração de uma pessoa, ele sabe exatamente onde essa pessoa está e quem ela é e o projeto de Deus para ela. Mas qual é a definição da vocação? Vamos dizer que a vocação é um ato gracioso de Deus, pelo qual ele convida os pecadores a aceitarem a salvação que se oferece em Cristo Jesus. É um ato gracioso. Deus, por livre graça, bondade e misericórdia, ele chama o pecador para sair de uma situação, para viver uma realidade nova de vida. Esse ato, esse chamado de Deus para o pecador, é um ato da própria Trindade. Nós vamos ler os textos bíblicos agora e nós vamos perceber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo chamam os pecadores ao arrependimento, a entregar a vida para Jesus. Primeiro, o Pai chama. O Pai chama o pecador. O texto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, diz assim, olha, fiel é Deus, pelo qual fortes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel em chamar cada um de nós para fazer parte da comunhão do seu Filho, coisa mais linda. Ele está dizendo assim, saiam daí, venham para o casamento, sentar à mesa, em torno da mesa com o meu filho, comer o que ele come, experimentar o que ele experimenta. Esse é o convite do Pai. E também o Filho convida, Deus Filho. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do Filho. Convite para quem? Para quem está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Esse é um convite, é um chamamento, é uma vocação. Eu não sou vocacionado, eu sou vocacionado. E todos nós somos vocacionados, todos nós ouvimos a voz de Deus. E agora nós temos uma responsabilidade, uma resposta para dar essa voz. Também o Espírito Santo chama. Na missão dos apóstolos, quando Jesus disse para eles que se estivessem em apuro diante de autoridade, eles não tinham que se preocupar, eles iam chamar pecadores ao arrependimento. E lá em Mateus 10, 20, diz assim, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Quer dizer, é a voz da igreja, dos apóstolos, dos discípulos, patrocinada pela voz do Espírito. A voz do Espírito. Não são vocês que estão chamando, mas é o Espírito quem está chamando.
Isto nos dá uma tranquilidade em pregar o evangelho a toda criatura, independentemente da reação delas, porque é o Espírito quem fala em nós. Esse é o chamado da Trindade. Como a Trindade faz isso? Como operacionaliza essa vocação? É isto que nos interessa, é isto que nós queremos trazer nessa reflexão. De que maneira? Ele opera de duas maneiras, de uma maneira externa e de uma maneira interna. Nós já anunciamos isto no começo. Ele está preocupado em salvar pessoas. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Nós nos perdemos no Éden e nós ficamos sob júdice, ficamos escravos do pecado, da morte e tudo mais. Mas ele veio em carne, destruiu as obras do diabo, venceu o pecado, venceu a morte e oferece salvação de graça ao pecador, e existe um chamado, uma vocação para que isso fique bem claro na alma humana. Agora, de que maneira ele faz isso? De uma maneira externa. Eu queria chamar muita atenção para a vocação externa, a maneira externa como Deus chama o pecador, ao arrependimento e a salvação. Ele chama através da grande comissão. Isso é um chamado externo. Quando Jesus comissiona os seus, quando ele diz assim, ide por todo o mundo, lá em Mateus 28, 19, pregai o evangelho a toda criatura, não é isto? E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 19 a 20. Essa é a base. Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos responsáveis pelo chamamento externo. Quem é de Jesus fala dessa vocação, desse chamado. Ele diz assim, é para convidar todo mundo, é para pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado geral de Deus, é universal. Agora eu pergunto a você, esse chamado que nós fazemos dia a dia, pregando o evangelho, chamando pessoas, vinde, Senhor Jesus te ama, quer te salvar, há possibilidade de rejeição? Nesse chamado externo há possibilidade de rejeição. Muitos rejeitam o evangelho. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por isso que vai ter um juízo final. Porque a rejeição não é um estado demente de alma, é um estado responsável, consciente. Ele não vai exigir aquilo que nós não podemos responder. Por isso que há uma responsabilidade tanto de quem prega quanto de quem ouve. Nós estamos comprometidos em falar e também em ouvir e em responder positivamente, porque dizer não ou disfarçar é uma resposta. De qualquer maneira, ninguém fica impune diante da voz do evangelho do chamado externo. Ninguém fica impune diante da voz do evangelho do chamado externo. Simples assim. Quando eu digo, outra hora eu vou escutar você, como o pessoal lá de Atenas. Eles tomaram uma decisão. E isso vai ser considerado no acerto de conta. E o texto lá de João 3,36 diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe interpretação para esse texto. Esse texto é claro que a palavra é de Jesus. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está. Permanece debaixo da ira de Deus. Essa vocação externa, esse chamado de Deus, a preocupação em que ninguém se perca, que todos sejam salvos, consiste, em primeiro lugar, numa apresentação do Evangelho. Aqui que eu queria chamar a sua atenção para a responsabilidade de quem prega, de quem ensina. Eu já ouvi a pessoa dizendo assim, tem gente mal evangelizada. Tem gente que foi para a igreja a fórceps. Tem gente que mudou de vida, mas não tem vida abundante. Ele mudou de um estado para o outro. Ele vivia numa situação, está vivendo noutra, mas com uma péssima qualidade. Porque é subproduto daquilo que nós podemos chamar de mudança de religiosidade. Ele apenas mudou o exterior. E isso é muito comum, infelizmente. Há muita gente dentro de igreja que não são salvas, que não tem vida abundante, que não tem uma fé dinâmica, ativa, investigadora, crescente, mas tem uma crença como subproduto da crença de outro. O outro diz,
fala da receita e ele cegamente lê aquela receita colocada, às vezes de uma maneira perversa, e obedece à risca aquilo. Não foi evangelizar, não teve a apresentação. A apresentação integral do Evangelho consiste em todos os desígnios de Deus para a salvação do homem. A apresentação do Evangelho consiste na obra da redenção. E isso tem que ser dito, isso tem que ser enfatizado. O que é a obra da redenção? A obra da redenção é o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Redentor é um comprador de escravo. Estávamos escravizados e ele entrou nesse mercado e ele pagou o preço que era imposto para a minha libertação, e ele fez a remoção, ele pagou o preço nesse mercado e nos tirou daquela vitrine maldita. Isso tem que ser dito com textos bíblicos, tem que ser explicado. O pecador precisa dessa apresentação para que depois venha uma outra operação do convite, ou do chamado externo, da vocação externa, que vai consistir em um convite. Depois da apresentação vem um convite. Que convite é esse? Quando você explica o Evangelho, como ele tem que ser dito, como tem que ser colocado para o pecador, independente se ele vai gostar ou não, precisa ser feito um convite. Quando Jesus diz assim, vinde a mim, é um convite. Convite para quê? Convite para aceitar a Cristo pela fé, para obter perdão dos pecados e vida eterna. Nós estamos sendo direto no ponto. Isso foi perdido nas pregações hoje, que tem vários sentidos. A gente pregando autoajuda, os coaches da vida, as orientações para se dar bem, para triunfo, para prosperidade, para um monte de coisa e não para salvação, não para conversão. E por isso que não é uma vocação externa, as pessoas não estão chamando, não estão dando o recado que Deus mandou dar o recado. Vamos combinar. Tem gente que está fazendo o convite, mas a pessoa nem sabe para quê. Que convite é esse? É para quê? O convite é para que ele se arrependa dos seus pecados e tenha a vida eterna. O convite do João Batista era único. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. A pregação de Pedro lá em Pentecostes consistia exatamente nisso. Ele não fez apelo para experimentar do fenômeno. Receberam o fenômeno, o sopro, o poder, os eventos ali que marcaram o nascimento da igreja universal, mas na pregação dele foi uma pregação eminentemente evangélica. Arrependei-vos para que venha um tempo de refrigério e creia no Senhor Jesus. Ele diz para o carcereiro, o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Esse é o convite. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aos meus queridos que estão nos ouvindo, você já fez um convite desse para o pecador se arrepender dos seus pecados, para que venha um tempo de refrigério e aceitar a Jesus no seu coração, para que ele tenha vida eterna? Não aceitando Jesus no coração, não aceitando o convite, ele pode até ficar impressionado com a exposição. Nós falhamos na apresentação e nós falhamos no convite. E as pessoas estão aí perdidas, procurando, achando que vai encontrar alguma solução em migalhas que estão caindo dos púlpitos das igrejas, que não está sendo apresentado esse evangelho da salvação em Cristo Jesus. Estão dando outro tipo de recado. Paulo tinha um pavor disso. Ele diz assim, o outro evangelho, quem prega o outro evangelho, quem dá o recado que não nasceu da fonte de Deus, que não tem esse propósito de Deus, seja anátema. E que Deus tenha misericórdia dos nossos pregadores atuais. Que voltem à simplicidade do evangelho, que voltem a pregar o evangelho a partir de uma apresentação e, consequentemente, de um convite. E a terceira, e o terceiro momento da vocação externa, da apresentação do convite, é a apresentação de uma promessa. É isso mesmo que eu estou falando para você, uma promessa de perdão e salvação, como consequência da aceitação. Olha só, a consequência natural é apresentado o evangelho, é convidado para que se aceite o evangelho, mediante a aceitação é oferecido promessa de perdão e de paz e de vida eterna. As promessas de Deus virão como consequência da aceitação do convite. Não fica simples assim? Agora, o que acontece? Como não é feito nenhuma apresentação e nenhum convite, o que as pessoas estão fazendo? Estão sapecando promessa de tudo que é tipo, em qualquer tipo de gente, para qualquer circunstância,
coisas, e a revelia, e sem perguntar: pastor, vem aqui orar pela minha loja, por isso, por aquilo outro, e nós viramos uma espécie de benzedores evangélicos desses lugares, e nós saímos abençoando, levando promessa: não temas, não te espante, o Senhor está aqui, Ele vai abençoar, fortalecer. Eu posso dizer tudo isto para o pecador arrependido e que crê no Evangelho, para que venham tempos de refrigério. Olha, crê no Senhor para vir tempo de refrigério. Eu não posso falar de tempo de refrigério sem arrependimento de pecado e sem crer no Senhor Jesus. Essa é a voz do Evangelho, esse é o chamamento externo, essa é a vocação. Mas eu não escuto a voz de Deus, eu nunca vi Deus dizendo: fulano, como no Velho Testamento, mas ele usa as vozes do seu povo, ele usa a voz do discípulo. Quando ele diz por todo mundo pregar o Evangelho, ao pregar o Evangelho da graça, da redenção, da cruz, do arrependimento dos pecados, da fé em Cristo para ter vida eterna e tempo de refrigério, o que acontece? Nós estamos sendo a voz de Deus. Deus falando através do seu povo, da sua igreja, quando estão falando a verdade em amor da palavra de Deus. Essa é a missão. Por isso que essa missão ela é espinhosa, porque nem todos aceitarão este convite. Aliás, a maioria vão rejeitar, vão perseguir. E é assim que acontece. Essa é a ordem natural das coisas, e isto precisa ser resgatado nesses tempos de pandemia. Por isso que nós não temos uma palavra específica de Deus para os tempos do coronavírus, uma palavra apocalíptica. Nós temos sempre o Evangelho do arrependimento. Se a coisa está apertada aí, se está correndo todo tipo de perigo, ora, todos nós corremos perigos todos os dias. A morte é uma realidade que está batendo a porta de todo mundo. Por amor de Cristo, somos entregues à morte o dia inteiro. Não é porque está vindo alguma coisa letal. O que é mais letal no ser humano é pecado, e morrer em pecado é ir para o inferno, meu amigo. Por isso que nós temos uma responsabilidade, porque é jogo duro. Porque as pessoas vão dizer não a esse chamado externo, a esse apelo, ok? Então isso é um chamado externo. Deus usa o seu povo. E o seu povo tem a responsabilidade de falar a verdade do Evangelho para as pessoas, para que possam fazer um convite, consequentemente declarar as promessas de Deus de paz e de vida abundante. E também a vocação ela tem uma característica interna, existe uma ação interior. Essa ação interna é uma ação do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Quando Pedro responde uma pergunta com uma profundidade que ele não sabia de onde vinha, quando Jesus pergunta para o discípulo: o que o povo diz a respeito do Filho do Homem? Um diz que é Elias, outro diz que é algum dos profetas. E vocês, o que vocês dizem de mim? E todos ficaram calados, não tinham um conceito formado. E Pedro teve um mergulho no Espírito Santo quando diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que interessante isso. E Jesus diz o que para ele? Não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Espírito Santo. Nós sabemos que o ser humano, se não existir uma ação efetiva do Espírito Santo no interior dele, ninguém vai se converter, ninguém será salvo, ninguém vai entender porque ele está morto nos delitos do pecado, ele é cego, ele é surdo, ele é mudo, ele só tem olhos para o pecado, para o mal, ele é corrupto, ele é depravado, ele tem uma depravação total, da cabeça aos pés. E você vai pregar o Evangelho para poste, eles não vão ouvir, eles não vão entender. Lá o texto de Isaías, no capítulo 53, ele diz: quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso que o sucesso da igreja, a eficiência da pregação do Evangelho está na eficácia do poder de Deus, na obra do Espírito Santo, testificando o chamado externo. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Então ele age como resultado do chamado externo. E de que maneira ele age? Essa vocação interna, para a gente sintetizar a nossa reflexão, de uma maneira persuasiva. O Espírito Santo nos convence de uma mudança ética. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando essa vocação interna, quando a voz do Espírito Santo bate no coração,
essa pessoa ela toma uma atitude ética de mudança radical. O caso de Zaqueu é um caso típico. Eu resolvo doar metade dos meus bens para os pobres, se eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. E isto é a voz do Espírito Santo. Tanto é que Jesus diz assim, teve uma testificação do Espírito Santo neste homem, porque hoje houve salvação nesta casa. Isso é chamado eficaz. Isso é vocação interna. Não precisou de um discurso elaborado. Ele teve uma resposta a partir da sua interioridade. A evidência de quem é salvo é que tem atitudes de mudanças éticas importantes, pontuais. Aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe. Então isso é uma resposta interna, isso é uma ação, é uma operação, é um chamado do Espírito Santo para uma mudança de ética. Por isso que ele é persuadido, ele é convencido de que o modo que ele vive, a maneira como ele opera, não mais combina com a sua realidade espiritual e ele rompe com isto. Também é uma persuasão consciente. O Espírito Santo age na nossa consciência. Ele não só age na ética, nas nossas posturas, nos nossos expedientes, mas na nossa consciência, na nossa compreensão do que somos em Cristo. E isto consiste em certeza. Eu sei em quem tenho crido. Como é que você sabe disto? Quem que te dá essa certeza? Essa certeza, ela ultrapassa ao chamado externo. A certeza de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que bacana. É uma persuasão no nosso consciente, na consciência de quem somos e para quem servimos e para onde vamos. A certeza do amor e do perdão de Deus, a certeza da vida eterna, a certeza de estar nos braços de Deus depois da partida, a certeza de que nós estamos aqui em missão, tudo isso é resultado de uma persuasão, de um convencimento, de um chamamento interno do Espírito Santo. E por último, a operação especial do Espírito Santo no coração, nos chamando para uma nova vida, para a aceitação do Evangelho, tem um propósito final, tem uma finalidade. Aquele que começou boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo. Ele vai mudando a nossa vida de glória em glória até levar à perfeição, até a imagem de Jesus na sua perfeição moral, na sua perfeição ética, na sua certeza, na sua amplitude. O objetivo da vocação eficaz é nos levar a esse nível de vida, esse é o projeto. E é muito importante que todos nós que cremos em Cristo tenhamos um só foco, o Evangelho que transforma a vida. O Evangelho que transforma a vida para nos colocar num outro patamar, para que a gente sirva de referência para transformar outras vidas. Isto é vocação, de uma maneira muito simples colocada para os nossos amados, de você saber que tem um valor imenso, de você saber que Deus se importa com você a ponto de te chamar. De onde você estava antes de conhecer Cristo? Eu estava no mundo, eu estava debaixo de opressão do diabo, eu era escravo, eu era morto, eu era cego, a minha vida era totalmente destroçada. Agora Cristo me tirou de lá, Ele me deu uma nova vida. Alguém pregou o Evangelho para mim, alguém me falou do valor do Evangelho, falou do perdão, falou da graça, falou da redenção. E, enfim, eu entendi por um ato do Espírito Santo no meu coração. Eu não tinha essa capacidade. A minha conversão foi um ato místico, maravilhoso, sublime, extraordinário, estarrecedor. Eu espero que você, antes de morrer, entenda isso. Entrega a sua vida para Jesus. Converta-se dos seus pecados. Abandone essas velhas práticas. Volte-se para o Senhor teu Deus com arrependimento e aceite Jesus no seu coração com fé. Creia que Ele é suficiente Salvador, que você não precisa de nenhum outro além dele e que a partir daí você vai receber a promessa de vida eterna, de vida plena. Ele não está dizendo que tudo vai ser maravilhoso, Ele está dizendo que você vai viver num mundo perigoso, hostil, mas com certeza do amor de Deus, com vida eterna, e isso vai fazer toda a diferença no teu viver, na tua vida diária, para a glória de Deus até aquele dia. Vamos orar. Bendito Deus, Pai bondoso,
A tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado porque um dia, pela tua graça e misericórdia, pelo teu ato gracioso, nós ouvimos essa voz do Evangelho e nós podemos dizer: sim, Senhor, eis-nos aqui. E nós nos voltamos para Ti com arrependimento, reconhecendo o nosso estado de perdição, a nossa depravação. E podemos crer na voz do Evangelho que salva em Cristo, no ato da cruz, na redenção, na compra. Fomos comprados com Teu sangue e aqui estamos para dar continuidade a esse chamado externo, crendo que o Espírito Santo está operando no coração de tanta gente. Fortalece a fé dos nossos irmãos para que nos levantemos com muita força nestes dias, para que o Evangelho seja puro, genuíno. Nos liberte, Senhor, da apostasia, das propostas escusas, as propostas estranhas que a gente ouve por aí, que é o outro evangelho maldito. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos amados, para a glória de Deus.